agora aqui, claro que depois eu vou fazer alguns comentários, mas para finalizarmos aqui a nossa seleção de convidados, o Miguel Brito, né, que vai encerrar, na prática eu vou falar depois dele, mas vai encerrar aqui a nossa seleção aqui, basicamente como o Quintas falou no Twitter dele ontem, basicamente aqui a gente passou por aqui já meio que uma seleção ministerial já, né, para um futuro governo brasileiro. Miguel do Brasil Grande, mande aí o seu papo. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que aqui estão presentes, os convidados, a bancada, Rafael Machado, líder da Nova Resistência, a figura do Isaac, que formalizou o convite. Estamos aqui entre amigos, nacionalistas, lideranças, intelectuais de ponta, como o Diego, como o Felipe, como o próprio Rafael. Então, de minha parte, é um enorme prazer estar aqui entre gigantes. Falo em nome do Brasil Grande. Sei que é uma festa lá para o nosso grupo estar aqui, né, na minha pessoa como líder. E eu espero que aconteça mais vezes isso. Eu espero que a gente possa ter uma união entre os nacionalistas. Até mesmo para que, como o Diego falou, né, há muitos problemas de infraestrutura. É uma coisa meio Vietcong que a gente faz aqui. Então, a gente vai ter que unir as forças para poder bater de frente com algo que é muito maior do que a gente, né? Em termos de dinheiro, de organização. Eles estão com a máquina na mão. Então, a gente está, de fato, é uma luta colossal, mas estamos do lado certo. Portanto, estando do lado certo, cabe a gente se organizar, os grupos, as lideranças, para poder, de fato, fazer um combate efetivo. O meu discurso vai ser em defesa da soberania nacional, e o professor Diego falou bastante sobre algumas coisas que eu vou falar aqui, que a expulsão dos franceses, né, foi muito protagonizada pelo padre Anchieta, José de Anchieta, que expulsou os franceses, né? Conseguiu convencer, levar uma esquadra para poder expulsar os franceses, esse estrangeirismo que paira sobre o Brasil não é de hoje. Então, é uma luta colossal, uma guerra que foi travada a duras penas, mas que vencemos, conseguimos expulsar os franceses. Depois, os holandeses, conseguimos expulsar os holandeses, né? Foi algo muito importante, né, porque eles estavam no Nordeste, estavam ali sobre a atividade açucareira, e os holandeses estavam ali de maneira privada. Então, assim, já daquela época já existia essa coisa do interesse privado aqui no Brasil, interesse econômico, essas forças ocultas, né, operando sobre o interesse nacional. Então foi travado a Batalha de Guararapes, onde houve uma união entre as raças brasileiras, os negros, os brancos europeus, os índios. E por que isso é muito importante? Porque foi uma união do povo brasileiro, né? Isso mostra a nossa força como nação, como povo. Se houver união, conseguiremos fazer o que nós almejamos. Então, por isso, eu, como líder, falo, precisamos de união, precisamos ter um arroxo, uma concertação como comissário, ter ali uma conversão, né, uma união. Então, assim, houve a união dos povos, e isso foi de extrema importância, e não podemos cair, né, nessas narrativas que colocam, né, nortistas, nordestinos contra sulistas. Isso aí é criado porque a gente pega a origem do nosso povo, é uma origem de miscigenação, dessa união, né? Então, assim, a gente vê alguns jovens falando muitas besteiras, né, que se tivéssemos sido colonizados por holandeses, por ingleses, teríamos uma conjuntura muito melhor, quando na verdade isso é uma mentira. Né? Podemos pegar o caso indiano, que houve na região de Bengala. Então,
sabe, são coisas que não acabam fazendo sentido na prática, na realidade, na história do povo brasileiro, da nação. Aqui no Brasil, a gente vê judeus e árabes convivendo muito bem. Então, é nesse sentido que a gente precisa resgatar. Nós precisamos voltar às nossas origens. O padre José de Anchieta era um espanhol, então o iberismo, o catolicismo, né, a religião, as nossas origens, a miscigenação, a brasilidade, a tropicalidade, ela precisa estar presente. A gente precisa resgatar isso. Então, não aceitemos essa mentira que contam para a gente, essa colonização mental. Se faz necessário essa briga que nós estamos travando aqui, né? Todo dia deve ser dia 7 de setembro, como o Felipe Quintas falou. Tá? Se não houver esse resgate, será impossível, porque naquela época era travado guerras frente a frente. Né? Era uma guerra declarada, era uma guerra convencional. E hoje não é mais assim. É uma guerra por colonização mental. O Ariano Suassuna falava muito bem que Michael Jackson, Lady Gaga são muito mais eficientes do que um fuzil. E a gente precisa ter consciência disso. Se não tivermos essa consciência, vai acontecer, vai continuar o que está acontecendo. Então, assim, ao longo da nossa história, sempre houve esse estrangeirismo. Sempre foi uma luta manter a integridade territorial, né? A soberania nacional, a soberania de todo tipo, seja soberania econômica, soberania territorial, tudo sempre foi complicado. E hoje nós vemos que permanece dessa maneira. ONGs, departamentos de Estado, embaixadas operando sobre o Brasil, com interesses escusos. Operam na Amazônia, mas operam também em todo o território nacional. E você pode ver ONG, né, organização não governamental, mas que é governamental. Né? Sem fins lucrativos, mas que tem como finalidade o lucro. Então se torna muito complicado se nós, aqui nacionalistas, tivermos brigas, se nós tivermos a divergência imperar sobre a convergência, né? E não só sobre o meio nacionalista, porque não faremos algo grande se não houver uma conversão. Igual já foi dito aqui, se faz muito necessário que a gente converse com toda a população, seja direita, seja esquerda, até mesmo porque, como o próprio Rafael Machado, acho que foi o Rafael Machado que falou, em outros tempos, quem votou no Bolsonaro foi lá e votou no Lula. Santa Catarina é um exemplo, né? Eu vou pegar aqui o meu estado. Santa Catarina foi um dos estados que mais votou no Lula, na época do Lula. E agora vota no Bolsonaro. Então é uma coisa, pessoal, que a gente tem a capacidade de explicar para o povo brasileiro. Essa questão econômica não é porque os caras são, né, as pessoas, a população são fã de privatização, é porque 24 horas por dia se fala nesse país em privatização. Né? Se fala em estrangeirismo, o estrangeiro é legal, né? O cara já nasce colonizado, o cara entra na escola e é aquilo ali batendo todo dia, não sei o quê. É óbvio, o cara vai achar bacana, o cara vai achar cool, né? Cool, legal, né? Em inglês, ser um estrangeiro, né? E o que é nacional, o que é brasileiro, vai sendo jogado de lado. O Collor falava, né? O Collor falava, os nossos carros são carroças, né? Sabe? Então tudo que é nacional é ruim, tudo que é estrangeiro é bacana. Ok, se o carro não estava ainda de ponta, adequado, ideal, não estava batendo de frente com o estrangeiro, um dia ia bater, um dia ia chegar nesse nível, mas é necessário continuidade. A gente tem que travar uma batalha, mas não deve ser uma batalha apenas de um dia, deve ser uma batalha eterna, como o próprio Marcos Júnior, articulista do Brasil Grande, falou. A independência ela deve ser constante.
ela deve ser contínua. Se não, não pode ser de ocasião, não pode ser como alguns patriotas fazem, né? Eu sempre fui pró-exército, pró-regime militar, mas agora, dia 7 de setembro, eu não vou no desfile militar porque é o Lula. Isso é patriotismo de ocasião. E a mesma coisa as pessoas que votaram no Lula, né, com um discurso que era um quando era o Bolsonaro e agora é outro, né? Então, a gente tem que se ater a isso, a gente tem que ser brasileiro, a gente tem que amar esse país de verdade. E o meu discurso vai muito nesse sentido, porque se a gente não fizer, ninguém fará. Pode ter certeza que não será o estrangeiro que vai chegar aqui, seja a China, seja a Rússia, seja os Estados Unidos, seja o europeu, não vai bater aqui na nossa porta e vai falar, você tem que fazer uma transferência de tecnologia. Não é assim que funciona. Tem que haver vontade nacional, das nossas lideranças nacionais, para poder realmente fazerem algo de fato, algo de verdade. Né? A China ela tem boa vontade, a Rússia tem boa vontade com o Brasil, sem dúvidas alguma, temos muito mais a ganhar com o BRICS. O BRICS se faz necessário, o futuro do Brasil está no BRICS. Mas o povo brasileiro precisa se emancipar, as lideranças precisam pedir isso. Senão, não será a China que de novo, repito, que vai bater na nossa porta e vai colocar uma fábrica, né, joint venture de automóveis. Isso falando da parte econômica, da parte espiritual, aí mesmo que não será de fora que isso vai vir. Mas então, isso eu agradeço muito pela oportunidade de discursar aqui, um ótimo espaço, Rafael Machado. Compartilhamos o grupo, estou aqui entre amigos, então agradeço de verdade. Foi um enorme prazer. Contem comigo, tá? Contem com o Brasil Grande. Eu espero que o Brasil Grande ande lado a lado com a Nova Resistência e com os demais grupos, e que assim seja, que façamos um novo Brasil, um Brasil de verdade, um Brasil independente e soberano.